Olá, bom dia. Bom ter a sua companhia e a sua dedicação nesta manhã que começa nosso primeiro dia útil da semana para trabalharmos, estudarmos, mas vamos começar com boas notícias. Dica de leitura de hoje, que está também na nossa biblioteca, disponível para todos vocês, é sobre o assunto que vamos ter mais tarde na devocional, mas quero destacar alguns livros que nós temos aqui. Começando Juntos, um devocional para casais, recém-casados e namorados. Temos também, você que quer investir no seu marido, talvez até dar aquela consertada, Marido Irresistível. E marido, você também, que deseja investir na sua esposa, Mulher Única. Temos aqui nossa biblioteca e também temos um livro especial também, que eu vou destacar aqui agora, Você e Eu para Sempre, do casal Francis e Lisa Chan. Esse livro é muito especial, já li, e eu quero só ler um trechinho para vocês, de um capítulo muito interessante, que fala sobre aprenda a brigar direito. E ele fala nesse parágrafo que eu vou ler, sobre como nós não somos sábios insistindo em nossa arrogância na vida diária. Ele diz, após um momento de discussão com a sua esposa: um homem sábio teria simplesmente deixado para lá, mas eu insisti, explicando que fazia sentido, pois um grupo de 6 demoraria muito mais para terminar o jogo do que 2 grupos de 3. Minha esposa deixou claro que não entendia o que eu estava dizendo e que eu estava errado. Mais uma vez, um homem sábio teria deixado para lá. A pessoa humilde não faz questão de vencer. Porém, diz o Francis, eu escolhi o caminho tolo e arrogante. Dei um jeito de enviar um fax para ela e Lisa estava no meio do expediente do trabalho. E no meio tinha um diagrama comparativo entre o ritmo de um grupo de 6 e um de grupo de 3. Fui imaturo, piorei as coisas, mas ganhei a briga. Já sabe no que poderia ter dado de diferente se ele tivesse sido mais sábio, né? Então é isso que ele deseja ensinar para nós. Fica aí então a dica de leitura desta semana disponível para você aqui na nossa biblioteca. Vamos ter um momento de louvor, depois um momento de palavra e fiquemos juntos neste dia. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro
Bom, eu quero conversar então um pouquinho nesta manhã com você, eu espero que seja muito útil. Um papo legal sobre liberdade para aceitar-se espiritualmente um ao outro. Uma questão de casais. Nós sabemos que ao longo do tempo, muitos casais têm apresentado muita dificuldade em juntos exercer sua espiritualidade. Às vezes fazer devocional regularmente, às vezes orar juntos regularmente. São momentos que, por mais que sejamos unidos dentro de uma casa, homem e mulher, parece ser simples, mas você e eu sabemos que não é assim tão simples. E muitos passam por muitas dificuldades. Como nós podemos dar uma calibrada em nosso relacionamento espiritual um com o outro e com Deus? É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você e espero ajudar. Eu gosto de 2 Coríntios 3, versículo 17, que fala sobre o Espírito de Deus. Ele diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Um pastor amigo lhe conta que certa vez encontrou um casal depois de uma dessas palestras de casais que as igrejas fazem, Você e eu já participamos de várias delas. Ricardo e Anne disseram estar constrangidos e frustrados em razão da pouca espiritualidade que eles compartilhavam juntos. A união espiritual deles consistia em frequentar a igreja semanalmente, sentar no mesmo banco, orar ali em comunidade, participar do louvor, enfim, essas práticas semanais que, como família, nós fazemos com bastante alegria, que tem sido tão bom para nós, mas tem ali as suas limitações quando se trata do relacionamento íntimo. Então a união espiritual deles consistia nisso. Eles procediam de famílias com tradições diferentes, de religião diferente, e em vez de arriscar entrar numa controvérsia, tipo aquela, política, religião, futebol, que é difícil conversar, e assim sofrer rejeição, evitavam não falar no assunto e fazer cada um o que faziam praticamente sozinhos. Esse pastor amigo sugeriu uma tarefa, achei muito interessante a tarefa sugerida. Era simples. Naquela semana, o Ricardo e a Anne deveriam então ter uma conversa tranquila por alguns minutos, todas as noites antes de dormir. Procurar conversar alguma coisa entre eles. Depois da conversa, deveriam dar as mãos e orar juntos, em silêncio, por alguns momentos, 1 ou 2 minutos. Então depois, à medida que se sentissem mais confortáveis, poderiam então combinar de orar algumas palavras em voz alta sobre as preocupações de cada um. Cada um oraria alguma coisa que estivesse no seu coração de modo simples. Então ali aquele casal, o Ricardo e a Anne, deveriam depois então pegar em suas mãos carinhosamente e dar um beijo de boa noite e dormir. Então aquele casal concordou com a sugestão, lógico, sabendo que poderiam dar algum progresso na vida espiritual junto entre eles. Na vez seguinte que eles se encontraram, diz aqui meu amigo pastor, eles relataram uma proximidade especial. Disseram que queriam que as orações e as conversas fizessem parte da sua rotina noturna. Pareciam especialmente entusiasmados por estarem menos preocupados com controvérsias ou conflitos. Mencionaram também a grande paz que sentiam por se unirem em nome do Senhor, ou seja, orar juntos. É verdade, que os cristãos, quando oram juntos, se não por fé, talvez até por alguma prática que julgam ser tão benéfica e tão recompensadora como um casal cristão. E assim aconteceu com eles, Deu aquela alegria, aquela felicidade de se reunirem, orarem juntos com mais frequência. Aparentemente, o ato de orar juntos, humilhando-se perante a Deus e orar, entregar suas necessidades, produziu no Ricardo e na Anne uma sensação de liberdade e desembaraço.
Então, aquela atitude certamente agradou o coração de Deus e fez com que eles fossem também mais edificados, orassem pelas suas famílias e se sentissem fortalecidos. Afinal, é isso que acontece quando nós exercemos a espiritualidade em casa, principalmente como casais. Então, a intimidade espiritual no casamento não acontece sem esforço, porém ela não pode ser programada. Então, sem esforço não funciona. Programada fica uma coisa automática e sem graça, e que às vezes nem dura muito. Mas que tal então você que está precisando de colocar em dia, uma rotina de oração juntos, possam fazer também no começo é um exercício, depois ele se torna um hábito. Possam fazer ali antes de dormir, talvez seja o melhor horário, afinal vamos nos recolher para dormir, ao invés de pela manhã, por exemplo, eu vou sair num horário, a esposa sai para outro horário e vice-versa. Por que então antes de dormir, não procurar então fazer um propósito? Olha, antes de dormir, vamos fazer uma oração? E começar a praticar assim. E depois, eleger um dia da semana para fazer um devocional juntos. Ler uma devocional junto e orarem ali. Uma prática espiritual boa. Uma prática de intimidade espiritual boa. E talvez você possa tornar bem proveitoso essa vida como casal e você pode superar algumas dificuldades. Não é fácil mesmo você ter essa espiritualidade. Conheço muitos casais que às vezes um devocional às vezes é mais para discutirem, literalmente brigarem, do que para unirem espiritualmente, porque um tem um horário, outro tem outro horário, um tem uma espécie de espiritualidade, outro tem outra espiritualidade. Uma coisa muito importante também é você e eu entender a forma de expressar a espiritualidade um do outro. Às vezes a sua esposa não tem a mesma forma de se expressar espiritualmente do que você. Às vezes o seu marido não tem a mesma forma de espiritualidade do que você. Isto não significa que não sejam espirituais ou tenham uma prática espiritual. São diferenças somente. Eu, por exemplo, com a minha esposa, somos completamente diferentes. Quando a minha esposa ora, eu percebo que ela está orando, porque ela fecha os olhos mesmo e ora, não importa quem esteja na casa. E a gente percebe que ela está orando. Por outro lado, eu acredito que raramente ela me vê orando, porque meus horários e minha forma de orar e exercer minha espiritualidade é completamente diferente. Eu procuro o silêncio e as madrugadas e oro em silêncio, geralmente quando todos estão dormindo praticamente. Ou às vezes eu procuro uma sala de oração, às vezes eu chego mais cedo no trabalho e vou para o cenáculo. Essas coisas ninguém vê. Não significa que nós não somos, tanto um como o outro, você, o seu marido ou sua esposa, não sejam espirituais e não tenham uma validade espiritual. Tem sim. O que pode acontecer é de vocês, nós como casal, compreender como somos, entender e periodicamente, como diz aqui o meu amigo pastor, pararem um dia na semana, um dia periódico, darem as mãos e fazerem uma oração um pelo outro. E que pode tornar isso um pouco mais frequente do que o de costume. Às vezes você tem um livro devocional, esses dias nós vendemos aqui na igreja e compartilhamos um devocional para casais. Muitos casais levaram um livro. Mas se for na obrigatoriedade de ler todos os dias, a espiritualidade vai dar o efeito contrário. Vai ficar cobrança e vai ficar desagradável. Mas se vocês, cada um lê todos os dias, mesmo que em horários separados, a devocional, mas uma vez por semana sentar para ler alguma coisa que lhe chamou a atenção e orarem juntos, funciona melhor. São formas de exercitarmos a espiritualidade em nossa casa, em nossa vida íntima como casais. Então eu desafio você nesta semana. De que maneira você estabelecerá oportunidades junto com o seu cônjuge
para promover uma unidade espiritual no seu casamento. Vamos pensar nisso? Vamos deixar isso como tarefinha para que você e eu possamos ter uma família unida espiritualmente? Que Deus te abençoe e te ajude nesse propósito e que você, como casal ou como família, aí na sua casa, não importa qual é o tipo da sua família, não é? Se com tios, com tias, com vô, vó, com marido, mulheres, filhos, ou com irmãs ou com irmãos, tenha um dia de oração e aproveite para ser abençoado com paz. Tenha uma excelente semana, um grande abraço, continuamos junto aí pelo nosso canal e na medida do possível, venha conosco para as reuniões da igreja e matemos essa saudade e cresçamos junto rumo à fé em Cristo Jesus. Grande abraço a vocês.